Olá, hoje segunda-feira, dia 29 de maio de 2017, bem-vindo à TV Poços, estamos iniciando mais uma semana que eu desejo que seja bem repleta de boas bênçãos, boas conquistas para todos nós. E hoje o nosso entrevistado é o arquiteto e psicanalista Sidney Kelly Santos, a quem eu cumprimento aqui. Tudo bem, Sidney? Bom dia, Fábio, bom dia, pessoal. Bem-vindo. Obrigado. Grato pela presença. Eu também conto hoje com a colaboração aqui do sumidinho Rafael Tadeu. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Fábio. Olá. Olá, Cid. Olá, o telespectador. A gente fica afastado um tempinho aí pelos compromissos, né? No Cumprindo dia a dia. as funções, né? Mas a gente sempre retorna a casa, né? Então, uma excelente semana aí. Eu queria iniciar dando parabéns aos policiais. Hoje é dia do policial. Hoje? Beleza. Tenho diversos amigos policiais aí. Eu gostaria de deixar também meu abraço aqui a todos eles que estão na luta no dia a dia, que dão a vida para defender a população. Então, um grande abraço a todos eles. Eu acho uma função um pouco valorizada, sabe? Na realidade, a gente precisa realmente rever, fazer uma reforma trabalhista para melhor, né? Não para pior, como é proposta atualmente. Enfim, eu também desejo aí felicidades a todos os policiais militares, civis, todos eles. Bom, Sidney, eu vim pensando numa questão para falar de arquitetura, porque a gente, quando vai conhecer uma pessoa, eu acho que a melhor forma da gente se aproximar e iniciar uma tratativa, um conhecimento daquela outra pessoa, do interlocutor, é pela fala, né? Pela linguagem, sem dúvida nenhuma. Você sabe disso também. Com certeza. Agora, é possível fazer o mesmo com uma cidade, com a sua arquitetura? Cada cidade tem uma arquitetura peculiar, específica, tem alguns pontos de destaque. O que você pode me dizer disso? Fábio, é um ponto muito interessante. Interessante isso, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque a partir do momento em que vivemos em sociedade, né, a partir do momento em que forçamos um ambiente artificial para o nosso convívio, ele traz junto essa questão do que estamos montando. E essa questão dessa montagem configura a própria paisagem da cidade, né? Nós temos aqui em Poços de Caldas uma cidade pensada numa paisagem, né? Inteiramente pensada numa paisagem. E outro dia eu estava percebendo que as distâncias dos diálogos, as distâncias das pessoas vêm se ampliando, sabe? É uma coisa... ampliando, afastando ou aproximando? As pessoas estão se afastando. Sim, entendo. Né? Também sinto isso. Quando eu cheguei aqui em Poços, há alguns bons anos atrás, a primeira sensação que eu tive foi muito prazerosa. Né? À medida que você vai conhecendo e vai tramitando, você vai percebendo um outro jogo. Você entende? E assim, para quem é de fora, como é o meu caso, né, existe uma visão fria. Uma visão fria. E depois que você já se adapta, etc., você tem uma outra visão. Então, assim, a paisagem, as composições, os elementos, ela diz muito desse lugar. Você vê, eu trabalhei junto com uma equipe, quando eu fazia meu primeiro teste de mestrado na USP, a questão da visão da nova, da Barra Funda, aquela visão daquele ambiente, né? Aquela construção, como é que se dava, para pensar o quê? Um grande centro comercial, um grande centro de interlocução com a cidade. E nesse grupo participava o Antônio Carlos Castelo Branco, que fez o mestrado na Itália. Então, assim, era um grupo muito forte. E fizemos uma leitura e chegamos até a apresentar esse projeto na CONURB, que é a Companhia de Planejamento Urbano de São Paulo. Bem, essa leitura foi muito bem-vinda, foi um momento de grande ilustração daquilo que a gente estava produzindo, mas haviam outros meandros, vamos dizer assim, dentro da própria questão política, né? Então, a coisa não foi muito além dessas apresentações. Hoje nós vemos uma outra situação, na mesma região.
E o interessante é que o nome do projeto era o mesmo, né? Nova Luz. Bonito nome. Mudou só o nome, manteve. O nome é bonito, né? O nome manteve, aí chamaram Jaime Lerner para poder fazer esse estudo junto, tarará. Mas o conceito por trás disso não é arquitetura, não é urbanismo, né? É o que a gente chama de gentrificação, né? É a gentrificação. Gentrificação. Que é esse estágio de retirar os mais frágeis, inclusive as construções que também são frágeis, né? E implementar centros comerciais, shoppings, sabe? É uma falha com o social. Ainda continuando nesse assunto, Cidinho, a gente está falando de arquitetura, mas eu acho que isso tem um link direto com a questão do planejamento. É urbanismo, né? Justamente, mas eu penso na questão do planejamento não só da construção, digamos assim, do ponto de vista da construção, mas do ponto de vista do crescimento daquela cidade. Né? Antigamente você planejava o município, planejava o local para muitos anos, para vários anos. Né? Hoje em dia a gente está mais numa questão de imediatismo. Né? Eu queria que você desse uma palavrinha com relação a isso, porque hoje dificilmente você vê um planejamento bem feito, uma estratégia bem feita, e aí as coisas acabam saindo para a resolução de problemas ou da própria construção rapidamente, né? E aí a gente vê depois algumas situações como aconteceu em Belo Horizonte. Cai a ponte, né? O viaduto, enfim, construções com qualidade muito ruim, planejamento muito ruim. Queria que você falasse um pouquinho disso no nosso cotidiano. Ok. Então, Rafael, o que nos faz estarmos juntos no convívio de uma cidade, de um bairro, de uma rua? Né? O que nos faz estarmos juntos é uma questão de laço social. Né? O que nos faz permanecer num laço social, para além da linguagem, né? É uma questão que há uma certa dualidade na palavra. Ambiência. O que é ambiência? Ambiência é uma palavra vinda do francês, que vai dizer da questão do todo, daquilo que nos abrange. Bom, existe uma dualidade na palavra, porque muitas pessoas acham que ambiência ou ambiência, ela é a construção daquilo que fica bonito, daquilo que fica legal, daquilo que invoca a sensação de prazer, mas não é isso. Ambiência é a presença do laço social realmente efetivo. Eu, você, Fábio, as pessoas que moram ao nosso lado, os nossos vizinhos, a nossa rua, isso é que a gente tem que tomar conta. É isso que nos faz presente em nossa cidade. Né? Não é a questão de pensar em elogios, em ganhos, mas em estarmos realmente juntos. Né? Isso é muito presente, isso tem que ser muito forte, isso tem que muito bem ser dito. Né? Quando a gente pensa que uma sociedade está fragilizada, começam a acontecer situações como essa que aconteceu em Belo Horizonte. Existe a não vigília da população, existem pessoas que são mesmo enganosas, fraudulentas, né, na questão da construção, e a gente viu isso com muita clareza durante alguns bons anos, dentro da questão planejamento urbano, né? No meu caso mesmo, onde eu tenho maior atuação? E por que eu tenho mais atuação nesses outros lugares? Né? Porque, de certa forma, eu construí laços diferenciados. Então, assim, eu estou trabalhando hoje em Belo Horizonte, eu tenho trabalhos na região centro mineira, norte mineiro,
alguma coisa em São Paulo, alguma coisa no Rio de Janeiro. Estou pensando em alguma coisa já também em Brasília, que já me surgiram alguns convites. Mas por que isso? Porque eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que estão junto comigo já há algum tempo e que pensam da mesma forma. Conseguem atuar, não é o pensar imediatamente no lucro, naquilo que rende, porque isso vem com o tempo, é consequência, né? Aí você vê pessoas fraudulentas tentando entrar num sistema que entram com facilidade porque existe uma questão financeira e de parcerias com chavos e etc. Existe um planejamento frágil, muito frágil, como no caso de Belo Horizonte, como no caso que a gente pode ver dentro do aeroporto de Confins, né? Aquela ciclovia do Rio de Janeiro também. Aquela ciclovia. Enquanto isso, um aeroporto que poderia estar trabalhando com muita tranquilidade, que é o da Pampulha, na última chuva estava caindo água dentro, estava minando água dentro do aeroporto, estava sem condições de uso por causa de mau tempo. Poxa, né? Então assim, a gente está vendo que existe alguma coisa que não está falando. Por outro lado, você vê o estádio Mané Garrincha. Que não é utilizado. Você está entendendo? Então, assim, falta o quê? As pessoas tomarem conta daquilo que é delas. E o Maracanã também. Não utilizado, né? Não utilizado. E um problema sério de estrutura na montagem desses locais públicos que recebem grandes multidões, problemas estruturais. Haja visto o que aconteceu no estádio do Corinthians, né? Patrocinado lá pelo Lula. Também o que aconteceu no Maracanã com uma passarela 20 centímetros reduzida, o que impediu a liberação do uso contínuo para esporte. Práticas, né? Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que... É uma reengenharia que eles querem fazer, ah? Então, eu acho a reengenharia da porcaria, não sei. Eu penso, né, da seguinte forma. A partir do momento em que eu, enquanto cidadão, transfiro ao outro o direito de tomar conta daquilo que também é meu, sabe? Eu estou abrindo mão... Boa essa. Né, de estar construindo junto com a minha cidade. Né? Há algum tempo atrás eu tomei uma decisão, Fábio, que hoje eu até repenso. Né? Falei assim, poxa, eu não poderia ter feito assim. Que é uma situação que para mim, no momento, foi muito difícil de pensar. Né? Hoje eu penso de outra forma. Não atuo em alguns lugares, por quê? A minha atuação não vai mais... Eu luto contra mim mesmo em pensar em que tudo que eu tenho, toda a minha bagagem, né, estaria empregada à utilização de outros dentro de um planejamento, por exemplo, e eu sendo colocado naquele lugar assim como se eu não soubesse. Nossa, eu fiquei muito indignado com uma situação próxima a isso. Não foi aqui em Poços, foi em outra cidade. E resolvi, então, não fazer mais nada lá. Né? E, assim, existem amigos que me chamam, pessoas que estão junto comigo, que me convocam o tempo em todo. Poxa, mas eu tenho que valorizar aquilo que eu tenho. Isso mesmo. Aquilo que é meu, que foi construído com muita dificuldade. Né? Eu tenho bom tempo já de conhecimento técnico, eu tenho uma excelente formação educacional e formações outras. Poxa, se eu tenho tudo isso e vou ficar na espera de que um terceiro faça isso, não, quem tem que ter esse reconhecimento sou eu, dentro da minha capacidade e da minha função, e dentro da minha cidade, e dentro daquilo que eu gosto de fazer, que é pensar a cidade como um todo. Eu acho não sei se o pessoal de Caldas nos assiste. Assiste? Então, eu amo aquele povo. Eles são altruístas, eles são diferenciados. Você gosta de Caldas? Eu também gosto. São diferenciados. Basta dizer que
as cidades, né, que nós temos hoje, essa configuração sul de Minas, leste paulista. E Caldas tem uma... Todos têm um dedinho de Caldas. Eu gosto muito daquele. Caldas é uma cidade-mãe, né, que gerou, era um dos maiores municípios do estado de Minas Gerais há algum tempo atrás e gerou diversos outros municípios, Poços de Caldas, Ipuiuna, diversos outros, né, aqui na região. Aproveito a vez para mandar um beijo, um abraço àquele pessoal de lá, principalmente no Caio. Caio, não sei se vocês falam Vestinho ou Westin, mas o Caio é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele. Legal, eu também gosto do pessoal de Caldas, tenho bons amigos lá. Eu vou fazer um breve intervalo, se você quiser participar, opinando, fazendo uma pergunta, aproveite essa oportunidade, o arquiteto aqui pode falar. Nosso telefone é o 3721-6955. Pela rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o arquiteto psicanalista Sidney Kelly Santos. Estávamos falando aqui de lugares, né? Aí vem uma fala do Sidney. Eu quero chamar uma reportagem que até há uma comoção aí no sentido de pedir atenção da polícia para que haja uma intensificação do policiamento no mercado municipal, porque tem acontecido muitas ocorrências lá, né? Muitos assaltos, furtos. Ali há uma bandidagem de olho naquele local. E aí fica uma pergunta, porque a gente estava no intervalo comentando, depois eu peço para o Sidney comentar, a respeito de ocupações de espaços públicos. O espaço público, quando não fica ocupado por pessoas, outras pessoas com... as mais distintas e com as mais duvidosas intenções ocupam, né? Então, se tem lugares que são ocupados por pessoas que passam ali em atividades prazerosas e saudáveis, também, se não tiver essa ocupação, outros com má intenção podem ocupar aquele lugar. É basicamente isso, né? Eu acho que é o resumo, né? A sintetizada da história. Então, vamos mostrar essa reportagem do mercado municipal e depois a gente comenta. Vamos ver. Este restaurante do lado de fora do mercado municipal foi um dos pontos onde foi registrado arrombamento. Chegamos aqui cedo, eles estragaram a porta, entraram aqui e roubaram o dinheiro que estava no caixa. Aí depois disso roubaram o mercado 3 vezes seguida. De sábado para domingo, de domingo para segunda e esse dia à tarde roubaram um rapaz ali também, ali da banca de fruta. Reforçar aqui, né, ficar em volta do mercado à noite, né, à tarde, durante o dia não dá uma vir aqui. Movimento, né? E mais segurança pro povo aí, né?
Só nos últimos dias foram 4 furtos registrados no mercado. Além disso, a moto de um funcionário foi furtada no pátio. Os comerciantes pedem a atenção das autoridades e principalmente da Guarda Municipal e Polícia Militar. Passar mais um pouco aí, sempre constante aqui, né? Porque tá meio abandonado isso aqui, passa a noite aqui, tá meio abandonado. Da PM, a Guarda Municipal, o que for possível, né? Porque foi seguido aí, uns 4 dias seguidos roubando aí. Ter mais segurança aí pra nós aí, porque a gente tem o imóvel aí, né? Então tem que ter mais segurança para nós aí. O povo do mercado é um povo muito trabalhador, é um povo que não tem folga, todos os dias está no trabalho e quando eles chegam, eles veem suas mercadorias ali roubadas. Eu acho que precisa haver uma especialização da polícia nesse tipo de furto, porque está se tornando generalizado. O nosso Brasil se corrompeu, as famílias estão sofrendo com a corrupção e nós estamos aguardando então medidas da polícia que sejam eficientes, eficazes e urgentes para esse povo trabalhador do mercado municipal. O síndico do mercado já tomou conhecimento dos casos e também está preocupado com a situação. Surpresa nossa, quase há muitos anos nós não tínhamos registrado furtos e roubos aqui e acumulou numa semana só, nós tivemos aí vários furtos e inclusive um assalto também à mão armada, que surpreendeu a todos aí, deixando a gente com um pouco de insegurança, né? A polícia tem feito as rondas e agora, a pedido nosso, intensificar as rondas noturnas, mas quanto mais melhor. Nós estamos um pouquinho preocupados com várias pessoas suspeitas que circulam no local, que fazem parada aqui no local à noite, o local à noite fica um pouco deserto. Então nós gostaríamos que a polícia ficasse cada vez mais do nosso lado aqui, já tem feito isso, mas quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Aí vem o dilema da questão. O mercado municipal é um espaço ocupado. Ele tem uma ocupação quase integral. À noite fica desocupado, é onde abre a brecha. E aí há uma disputa, né? Há uma tentativa de invasão daquele espaço por pessoas mal intencionadas, querendo obter ali um lucro com pouco esforço, assaltando, furtando e tal. E aí? Então, a questão dia e noite, né? E de segurança? De segurança. Mas a gente não pode deixar também de perceber, Fábio, que existe uma questão, outra, né? Para além da segurança, que é a questão da posse do lugar, né? Então a gente fala assim, o lugar é público, né? O mercado é público. Tá. Mas quem está tomando conta disso também sou eu, também é você, também é o vizinho, o pessoal que mora em frente. Não é possível que a pessoa entre no estabelecimento e não faça nenhum barulho, né? Não é possível que nós temos ali do lado uma série de outros comércios que tem casas na parte de cima, tem residência, né? Nós temos do lado oposto uma sequência de prédios e um clube. Então tudo isso ali gera uma deflagra, né? Vamos dizer assim, uma falta de olhar. A falta de olhar. E se o lugar é de todos, né, não cabe só a polícia. Tá, um policiamento, passar é legal, é bom, faz presença. Né? Mas quem mora no entorno... do dia de hoje. Quem mora no entorno também tem... Também tem sua responsabilidade. Depois eu deixo você fazer 2 perguntas diretas. Deixa eu só fazer mais uma, aproveitar que ele falou, não está muito distante ainda, que dentro dessa questão do urbanismo atual existe um buraco, uma falha social. O que é isso? Então, Fábio, eu ia pedir para vocês especificar o que você quis dizer com essa falha. Essa falha social, porque assim, dentro dessa gentrificação, né, que é renovar um espaço público degradado, por exemplo, um local que esteja ruim, em péssimas condições, fachadas ruins, mesmo tombadas eventualmente, né? Alguma coisa assim. E aí você recupera aquele espaço, recupera aquele entorno, mas na realidade você não recupera para a população, você recupera
para uma especulação imobiliária, para uma venda, para aumentar o valor daqueles imóveis. O fim não é, o objeto não é o povo. Não é. O objeto não é o social. Não é. O objeto é outra coisa que não é o social. Uma especulação E aí imobiliária. entra esse buraco nesse social. caso. Foi essa leitura que eu fiz do que você falou, é isso? Sim. Aí, no caso, é uma especulação imobiliária. Né? É para isso que está sendo feita essa reforma. Agora, a questão dos imóveis, elas têm dono. O fechamento de portas com concreto, com cimento, tijolos, é uma arbitrariedade. Jamais poderia ter feito aquilo. Outra questão... Mas eu nem falei em relação à Cracolândia, mas tudo bem, você está puxando o assunto. Estou indo nessa vibe. Entendi. Né? Que é onde a gente estava colocando a gentrificação com mais facilidade. Bom, outra questão é a questão da droga. Né? Eu ataco a droga no usuário? Não. Eu não ataco a droga no usuário, eu ataco a droga de como ela chega. Onde que ela está chegando? De que modo? A partir do momento em que eu elimino a chegada da substância, eu imediatamente estou reduzindo o número de usuário, facilitando com que esse número de usuários seja tratável. Você entende isso? Entendo. Então, assim, é arbitrário por isso. A condição que a Prefeitura de São Paulo fez é arbitrário por isso. Né? Agora, a questão de segurança, né? Eu estive em Paris há pouco tempo atrás e por incrível que pareça, eu não vi policiais na rua. Paris é uma cidade que recebe 4, 5 vezes mais do que a população da cidade. É um lugar de extrema segurança. Apesar de toda a bagunça que está tendo ultimamente. Do terrorismo, por causa dessa chegada desses... a chegada desse pessoal das regiões, países, né? Daquelas regiões ali por perto, né? Eu imagino que, assim, agora, para estar em Paris, eu acho que vai demorar pelo menos uns 100 anos para voltar um pouco, pelo menos uns 100 anos. Né? Justamente por quê? Porque não é ser contra a chegada desses imigrantes. Não é isso. Mas é a forma com que nós estamos tratando as nossas políticas. As políticas, eu falo as políticas mundiais. Milton Santos, 1998, talvez, ele já falava uma coisa próxima a isso. Né? Ele já apontava esse perigo de que estamos colocando todos em perigo. Né? Esse perigo que trata a construção da região como se fosse um não lugar. Né? Existe um lugar. E existe como tratar a política para isso. Não é linha dura, Marine Le Pen, não é linha dura Trump, não é linha dura do Maduro, não é isso. Porque eles estão trabalhando contra a população, contra o povo. Eles estão gentrificando todos. Ainda bem que você botou o Maduro no meio, porque só tinha falado 2 de direita, eu falar, mas eu botou outra mão. Não, eu poderia também colocar o nosso atual governo. Claro, e o antecessor também. E o antecessor, e o outro, e o outro, e o Todos outro, eles, e o outro, e o outro. Porque é assim que caminha, é assim que nós estamos caminhando. Para uma situação onde a importância de estarmos juntos em cidade, na questão de estarmos realmente juntos, não está valendo mais nada. E isso quem perde? Todos. Que nós perdemos até mesmo a linguagem. Tem uma que é mudança. o maior laço social que nós temos. Tem uma mudança cultural em andamento, né?
Não podemos negar isso. Não podemos negar que existem distinções, né, culturais. A cultura talvez seja uma só, mas existem algumas distinções, né, entre a França e o Brasil, entre outro país. São fórmulas, né, Entendeu? adaptações. Mas há uma mudança geral, né? Há um esfriamento dessa questão. É aquilo que todo ismo traz prejuízo. Tudo você falar ismo, socialismo, democratismo, tudo. Direitismo. Esquerdismo, tudo que vira ismo vira prejuízo para todos. Faz a sua, Rafael. Fábio, eu queria, até para poder linkar, eu queria voltar um pouquinho na questão lá do mercado municipal, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que é um local que circula muito dinheiro, né? Todos sabemos disso, tem utilização de máquina, daquelas maquininhas de cartão, mas gira muito dinheiro. Então, com essa crescente onda, não é só imposto no Brasil inteiro, pessoal explodindo caixa eletrônico em Andradas. Então eu acho que os comerciantes lá, eles têm que, é claro, se unir, eles têm uma associação lá, mas colocar câmeras, se já tem, colocar câmeras melhores. É claro que isso não vai invalidar, né? Isso não vai invalidar a ação de bandidos lá. Agora, o que eu acho também é que na parte externa do local, merece alguns cuidados até mais delicados da polícia, porque existem alguns estabelecimentos comerciais que funcionam um pouco mais lá e que vendem bebidas alcoólicas, são bares, que ali é um local complicado. Ali é muita gente que passa, algumas pessoas, né, já conhecidas pela polícia. Então ali eu acho que vale a pena, tem um foco ali que a polícia poderia atuar com mais incidência. Agora, linkando essa questão da segurança pública, eu gostaria de saber, até com relação à gentrificação mesmo, como é que a gente pode renovar um espaço dentro de toda essa questão de segurança? Como é que a gente pode, aí eu falo fisicamente mesmo, integrar a questão de segurança, porque hoje nós necessitamos de tantas coisas, grade, câmera, então o aparato que nós necessitamos no dia a dia é tão grande, a população está com tanto medo que ela se coloca muitas vezes presa dentro de casa. Como é que a gente pode integrar isso na renovação de um local, dentro de um conceito urbanístico, de um conceito de arquitetura, sem fazer com que isso fique um local pesado, ruim, mesmo de questão estética, feio. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a população, as pessoas podem fazer isso no dia a dia? Então, é uma excelente pergunta, estupenda pergunta. Legal. Por quê? Porque nós temos que começar a pensar o seguinte, por onde caminha e por onde caminharemos daqui por diante, como comunidade, como civilidade, como cidadão. Por onde caminha? Eu acho que o primeiro passo é a educação. Falhamos na educação destas pessoas há muito tempo. O que temos hoje é reflexo de um povo que não foi educado, que não teve acesso, e se teve o acesso, não teve proveito por questões pessoais, outras questões. Mas a questão da educação é um ponto que a gente deve começar por ele. Um povo educado não faz esse tipo de ação. Um povo que tem uma constituição forte, realmente forte, não faz esse tipo de ação, né? Vem uma outra questão, né, do quanto somos frágeis e do quanto fragilizamos as nossas instituições, principalmente a questão da segurança. Há um ponto que chegamos a pensar no Melman como um pensador do momento, contando para nós da nossa realidade, dessa fragilidade humana, civilizatória, numa queda de valores e uma modernidade líquida. O que isso quer dizer? Todas as instituições estão indo por água abaixo. Todas.
A família está sendo contaminada imensamente por isso, criando seus filhos de uma forma frágil. O pai perde totalmente a autoridade dentro do seu lar, o que a gente chama de oblatividade. Né? O pai a família, falando o pai, pode ser qualquer representação que faça um papel de intervenção. Ele perde totalmente a sua posição, gerando uma sociedade que é extremamente vaga. Uma sociedade que não promete futuro. Ela não rende futuro do jeito que está. Aqui em Poços nós temos uma grande vantagem de ter pouquíssimo, quase que nenhum vandalismo. Quase que nenhum. Né? Ah, mas ainda tem, ainda é significante. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Graças a Deus. Porque, de algum modo, nós temos uma base de educação bacana. E estamos pensando nisso com mais ênfase. Né? Estamos trabalhando isso com a Secretaria de Educação, com essas pessoas que fazem essa posição. Eu falo de vandalismo também, que eu vejo, porque questão de jogar lixo no mato, na Serra de São Domingos, jogar lixo na Estrada de Furna, jogar lixo na Serra do Selado. Pode educação, né? É vandalismo. Pode educação. É vandalismo. É um vandalismo que a gente não vê, que não é aquele que quebra a lâmpada, que fura uma lata de lixo, que quebra um orelhão, que picha. Não é esse vandalismo, mas é um outro vandalismo. E é vandalismo. Uhum. E é prejudicial também. Então, realmente é preciso continuar nesse debate aí para que a gente possa também desenvolver melhor essa parte, né? E também as autoridades terem uma intensificação, principalmente na emissão de multas, né? Para quem faz esse tipo de coisa de jogar lixo nos lugares inadequados. A gente vai para um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade, pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Cada momento ao lado de sua mãe é assim, repleto de luz, encanto e magia. Por isso, aproveite o mês de maio e faça para ela um plano Unimed com 10% de desconto em todas as mensalidades e carência zero para consultas e exames simples. São mais de 250 médicos de todas as especialidades, um hospital próprio com certificação ONA e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. O presente que você procura está aqui na loja Tem Total Modas de Poços de Caldas. Tênis e sapatilha feminina por apenas R$ 29,90. Botas feminina por apenas R$ 99,90. Cobertor de caixa casal por apenas R$ 99,90. Toalha de banho R$ 14,90. Toalha de rosto R$ 6,90. E agora mais uma novidade para vocês, a nova gerência da loja Tem Total Modas. Meu nome é Geraldo, eu sou novo gerente da Tem Total.
Venham nos conhecer. Vem pra cá. E a loja Tem Total Modas tem 2 entradas, uma na Assis Figueiredo 875 e a outra na Avenida Francisco Sales 214. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Sidney Kelly Santos, psicanalista e arquiteto. Ô Sidney, a arquitetura, o urbanismo hoje ele tem uma demanda muito específica, né? Essa questão de sustentabilidade, melhor utilização da luz natural, reutilização de água de chuva. Isso tem impacto estético de alguma forma nas edificações, né? Porque são tem mais vidro, tem mais áreas abertas, para ter melhor ventilação também. Tem outros espaços que são esse de coleta de água. Como é que é lidar com essa mudança? Fábio, eu costumo dizer assim com os meus amigos, sustentabilidade é um guarda-chuva que cabe muita coisa dentro, né? Quando a questão de arquitetura, é um trabalho que vai pensar na viabilidade da casa, do morador, nas possibilidades de desenvolvimento enquanto pessoa, né, enquanto qualidade de vida daquele espaço. Então, essas melhorias todas são pensadas para que a pessoa ganhe qualidade de vida, né? Com que a pessoa consiga repensar o seu lugar com conforto, qualidades, com ampliações de espaço, sensações, né? E é claro, isso tudo casado com uma estética, né? Um design, né? Não deixando espaços que não possam ser aproveitados com um certo charme, né? Isso que a gente trabalha enquanto arquitetura de interiores, enquanto qualidade de espaço, revitalizações, né? E existe uma outra sustentabilidade, né? Que é a de fora, né? Porque não adianta você fazer uma casa espetaculosa, né? Maravilhinda, não adianta você fazer isso se você não tem essas mesmas proporções para as pessoas que estão ali próximas. Eu posso até estar dizendo uma besteira, não fujo de afirmar que eu também posso errar. Mas seria legal você trabalhar com essas consequências também nos seus arredores, nos seus vizinhos, você entendeu? Seria legal você ter essa harmonização, né? Esse é o ideal, né? É o trabalho de estar funcionando junto com todos, né? E aí a sustentabilidade entra com mais ênfase, né? Porque você pode fazer isso de trabalhar com materiais que seja prático para todos. Na Holanda, os excessos produzidos são compartilhados com todos, né? Se eu tenho uma casa capaz de gerar a sua própria energia, se eu tenho uma casa capaz de economia de água, isso também poderia estar sendo trabalhado e sendo distribuído com seus vizinhos, né? Com sua rede de vizinhança, né? Criando o quê? A ambiência, que também é um conceito moral, né? Criando também qualidade de vida, criando também união, harmonização, aproximação. Está dentro da ambiência, né? É ambiência. É isso aí. Então, qualidade de vida é isso, sustentabilidade está voltado a isso também. Acho que a gente pode fazer um link, próximo, claro que a gente não está falando do mesmo assunto, mas no final da história a gente trata tudo dentro do tema.
Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também, eu quero falar aqui da permeabilidade, que é uma coisa que preocupa, e Poços de Caldas sofreu com isso em 2016, né, infelizmente. Eu queria que você falasse dessa questão da permeabilidade, porque quanto mais a gente constrói, mais a gente edifica, menos áreas permeáveis a gente tem. Essa água tem que ir para algum lugar e nem sempre a cidade está preparada para receber esse grande volume de água. É claro que nós temos materiais que, algum tipo de cimento que eu já vi na internet, que tem uma certa permeabilidade. Mas é muito caro, o povo não bota isso na construção. Eu queria que você falasse desse tema, claro que para a população, o que resulta, que foi, a gente teve uma cena bem clara aqui em Poços, né, um dia trágico aqui em Poços sobre isso, e falasse dessa questão na construção. Então, vamos pensar o seguinte, o centro de Poços de Caldas é um fundo de vale. Né? Então, obviamente, as nascentes que estão ao nosso redor estão jogando água para dentro do principal rio da cidade. Não é isso? Bom, a chegada dele até a cidade tem um percurso de uns bons quilômetros. Não seria viável pensar nessa chegada dessa água pelo caminho que ela faz, já que as pessoas não vão utilizar esse concreto permeável, já que toda a chegada desses fluidos, né, eles têm um caminho próprio. Bom, quando Poços de Caldas foi pensada por Saturnino de Brito, né, ele bebeu direto num outro pensador da época chamado Camilo Sitti, né, e ele colocava já de cara alguns pontos da cidade que não poderiam ser utilizados, não poderiam servir de lugar de residência. Ali ele já denunciava a possibilidade desses eventos, da chegada desses fluidos, por excesso de chuva, por questões naturais, enfim, né, outras questões. Bom, esses parâmetros urbanísticos daquela época não foram respeitados. Então nós temos hoje uma propensão a esse tipo de acidente. O caminho que a água faz, ela tem alguns pontos que podem ser trabalhados como, vamos chamar de piscinões. Tem como ser feito isso, né? No nosso dia a dia, no cotidiano, nós temos vários pontos na cidade que jogam água de dentro dos prédios para as ruas. Né? Existe uma condição ou outra de reaproveitamento para isso também. Mas fica caro, fica inviável. Eu já cantava essa pedra há 20 anos atrás, quando eu cheguei na cidade. E tem uma questão também dos rios, né? Muitos rios encapsulados ali em várias partes. Eu queria tratar de um ponto importante, que é uma coisa que me preocupou muito depois do acontecimento, e uma pessoa da área, a pessoa me disse, eu não vou falar quem é, obviamente, mas ela, olha, faz desse jeito, depois a gente cimenta. Entendeu? Então, assim, é uma preocupação que eu acho que a Secretaria de Planejamento deve ter todo dia com aprovações de projeto. Deve ser uma coisa muito complicada, porque a pessoa vai lá, aprova o seu projeto, depois ela cobre. Enfim. Então, pois é, já tem a legislação que vigora sobre esse assunto exatamente em toda edificação, em toda casa, não precisa nem ser prédio, numa casa tem que ter um espaço permeável ali, um jardinzinho, alguma coisa. Que é para isso. Que é isso que o Rafael está falando. Aí as pessoas fazem, vai o fiscal, emite lá as certidões, habites, isso, aquilo, outro, porque está dentro da conformidade. Passou, o fiscal virou as costas. Moral e educação. Virou as costas, educação.
Aí vai cimento, vai telha, né, para abrigar ali um Uma negócio, uma churrasqueira, churrasqueirinha, alguma coisa. Quer dizer, já saiu do propósito, aí já é o jeitinho brasileiro de ser, né? Brasileiro sendo brasileiro. A gente vai para o intervalo, é rápido, voltaremos em instantes e a gente continua nesse assunto. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Happy birthday and a truly wonderful year, filled with all the joy that you deserve and all the things that you hold dear, 'cause you're really something special and you've totally rocked my world. There's no one sweeter than you to wish a happy birthday to. Comemore com os bolos Cucina Francisco. Cucina Francisco. Wish a happy birthday. De volta com o Jornal do Sul de Minas, e o Sidney vem apresentar aí um workshop, né, uma palestra. O que é? Um dia de trabalho? É um dia, eu chamo de diálogo aberto, né? É um diálogo que é feito com a intenção de levar essa consciência, né, do laço social. Onde nós vamos discutir as questões da formação entre grupos e ideias. Nós vamos fazer uma discussão muito ampla sobre o que nos atropela no dia a dia. Que é a crise. Aí o título é interessante. Crise, né? O título é a crise da contemporaneidade ou a contemporaneidade da crise, né? Esse é o nosso tema. Porque a gente fala assim, crise. O que é uma crise? Né? Milton Santos dizia que a crise é a crise de um dinheiro grande, de uma informação grande, onde nós, aqui embaixo, não temos controle nem contato. Para alguns, crise é uma oportunidade de crescimento. Né? Nós não temos esse viés, vamos dizer assim. Ainda não. Nós não temos essa informação grande. Quem tem isso não está aqui. Então, tecnicamente dizendo, a crise não é nossa. Mas nós temos que pagar por uma crise que não é nossa. E isso é muito interessante, porque ela vai refletir direto na constituição de um sujeito.
um sujeito de direito, um sujeito enquanto não assujeitado, né, ao outro, um sujeito que pode falar sobre si. E a nossa palestra vai ter esse viés, né? O que eu digo de mim, o que eu ouço de mim, o que eu vejo de mim, como eu vejo o todo e a montagem que está sendo feita. E o título me propõe também um pensamento de que sempre existiu uma crise. Sempre existiu uma crise. E as crises podem ter sido outras, mas é uma crise. A humanidade é uma crise, né? A sociedade, a cultura é uma crise, né? É uma crise, e uma crise interessante, né? Porque é uma crise O ser humano é uma crise também. É uma crise constituída e feita por nós e aceita, né? E ela é aceita. Porque a partir do momento que você fala que não, eu estou contra, você toma uma posição de sujeito, né? Você é capaz de afirmar o seu não, aí sim nós vamos pensar de outro jeito. Mas enquanto tivermos todos aceitando, eu chamo de contemporaneidade, justamente porque ela permite, ela é do tempo. Eu poderia falar modernidade, mas nós somos modernos há 500 anos. Sempre fomos. Você entende isso? Entendo. E aí a crise vem também uma palavra junto, que pelo menos aqui na minha cachola está associada, que é crítica. Porque se não houver um senso crítico, não existe a crise. Né? A crise, porque pode cair o mundo, mas se para o cara tá bom, não tem crítica, não tem crise. Agora, se para o cara teve um motivo de crítica, ele desenvolveu algum observar em relação àquele fato, se instalou a crise. Tem a ver? Tem a ver. Eu vou deixar só fazer um... Descartes, ele fala, penso, logo existo. Né? Essa é boa. Penso, logo existo. Bom, eu prefiro acreditar num outro pensador que veio contrapor essa ideia de uma forma magnífica. Eu penso onde não estou. Eu estou na cidade, a cidade inteira é minha. Só para a gente deixar de distinto, Fábio, quando a gente fala de crise, qual crise nós estamos falando? Porque se a gente for tomar por base o Brasil, nós passamos por várias crises. Uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, ou nesse diálogo aberto nós vamos abordar tudo isso, vai ser abordado. Uma crise tributária. Ou nós temos, justamente, ou nós temos um foco específico da crise. Uma crise previdenciária, outra trabalhista. Não, a crise é subjetiva. A crise é do sujeito. Você entende? A visão que todas as outras crises se colocam, ela é colocada pelo sujeito, pela aceitação disso, de como ela está sendo colocada. Se eu, a partir do momento, eu não aceito e eu mostro que o meu motivo de não aceitação, eu exponho a minha posição democrática de dizer, eu reduzo essa crise. Por quê? Porque eu não vou estar sozinho. Outras pessoas estão junto comigo. E elas que têm vamos dizer assim, coadunam com a mesma ideia, com o mesmo sentimento, são capazes de mudar uma realidade. Sidney, que dia que vai ser esse local, o dia, como as pessoas podem reservar aí seus ingressos para participar desse workshop? Olha, esses nossos diálogos, eles são sempre na Rua Inconfidentes, número 110, aqui no NEP, que é o Núcleo de Estudo, Psicanálise e Educação. Quem faz a abertura do diálogo é a professora doutora Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly, que é por um acaso sua pós-doutora, né? Ela é pós-doutora e nessa questão de educação, psicanalista há mais de 20, 30 anos, psicóloga. É um gênio. Com vários escritos aí, trabalhos documentados e apresentados até mesmo no Japão. Então, é uma pessoa que tem uma amplidão. Tem mesmo. Uma pessoa que tem uma visão ampla.
muito maior do que a minha. Eu digo que a minha visão é contaminada, porque estar próximo de uma pessoa com tal índice, com tal capacidade, não é para qualquer um. É realmente uma sorte. Então, o dia, dia 17, agora do mês que vem, no Núcleo de Ensino, Psicanálise e Educação. O telefone para contatos é o 3712-3162. Deixar nome, né, para a gente poder, telefone, para a gente poder até dar um retorno. 17, que horas? Às 9 da manhã. A partir das 9 da manhã. É o dia inteiro. A partir das 9 da manhã é o dia inteiro. Tá bom. Legal, Sidney. Grato aí pela sua presença, pela sua participação, pela fala tão cheia de conteúdo, né? Legal. Eu também agradeço, mando um abraço para a Roberta também, pessoa querida para mim. Eu agradeço vocês. Grato aí, viu, Rafael? Tudo de bom também. Obrigado, um grande abraço, um abraço a todos aí. Legal, também me despeço desejando uma boa semana, boa segunda-feira, até amanhã.